Olá, meus irmãos e irmãs de caminhada, e mais uma vez no nosso canal Luz Lei Divina. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos dar continuidade aí a pedidos, né? Houve alguns pedidos para que a gente aprofundasse um pouquinho mais sobre esse tema do aborto, devido à gravidade, devido ao peso de que muitas mulheres, principalmente, carregam, né? Porque é um assunto bastante profundo, principalmente em questões espirituais e até religiosas. Obviamente, o vídeo é direcionado principalmente, especialmente às mulheres que, por algum motivo, por alguma razão muito séria, chegaram a cometer o ato do aborto, mas também acho que diz respeito a todos nós, como seres humanos, como irmãos nessa fraternidade, sejamos homens ou mulheres, até porque, diante da lei de reencarnação, nós sabemos que podemos hora ou outra reencarnarmos, né, num corpo masculino, num corpo feminino, independente da orientação da sexualidade, mas enfim, são atos que ninguém está livre de cometer, ou de ter cometido, ou de vir a cometer. Então, nada mais justo que a gente trate isso de uma forma muito séria, sob bases espirituais, da religiosidade, não propriamente da religião como instituição, para que a gente, de alguma forma, sinta um pouco do alívio, né? Porque quando a gente compreende, quando a gente tem acesso aos conhecimentos, aos ensinamentos mais profundos, a gente consegue sentir o alívio. E mais do que sentir esse alívio, nós possamos também nos movimentar na direção de nos refazermos, né, dentro dessa tomada de consciência, dessa compreensão das leis espirituais, e assim agir cada vez melhor. E ao invés de causarmos dor ou sofrimento, sejamos os agentes causadores desse amor, dessa fraternidade aí, por meio desse conhecimento mais embasado. Esse também é um propósito dos nossos vídeos aqui no canal Luz, Lei Divina, Ser Luz. E aí eu já peço para que o irmão, a irmã que esteja tendo acesso a esse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, nos ajude a compartilhar, dê o joinha para dar mais visibilidade, né? Assim também a gente promove esses assuntos, leva a mais pessoas que talvez estejam em sofrimento, e assim a gente vai ajudando também esses assuntos virem à tona e outros vídeos serem também criados aí por nós, por outras pessoas que estão fazendo esse trabalho conjuntamente com a gente aí, para que a gente crie esse mundo que a gente tanto quer, um mundo mais feliz, um mundo mais espiritualizado, um mundo mais amoroso. Acho que algo que é importante também a gente deixar muito claro nas nossas mentes, no nosso ser, no nosso interior, é que os nossos planos são sim muitas vezes falhos, as nossas atitudes são muitas vezes erradas, mas o plano de Deus, ele é perfeito. Ele não tem como dar errado. Então, cedo ou tarde, nós vamos alcançar a nossa felicidade, que é o destino de todo ser humano como criatura divina, como um filho de Deus. Então não tem como correr dessa verdade de que os planos de Deus, eles são infalíveis. Já os nossos planos, sim, eles são falhos. E é por isso que nós buscamos o conhecimento para poder discernir com um pouco mais de propriedade, com mais razão, equilibrar as nossas emoções e assim a gente caminhar melhor nessa terra, né? Nessa nossa terra, nesse nosso momento evolutivo. Então vamos lá. Minha irmã, vocês devem lembrar bem, meu irmão também, que no vídeo anterior nós falamos daquele ensinamento trazido pelo Cristo, na verdade por meio do seu apóstolo Pedro, né? Que fala que o amor cobre a multidão de pecados. Então esse é o ensinamento do Cristo, trazido pelo apóstolo Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, capítulo 4, versículo 8, e diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados. E Pedro então nos esclarece que nós podemos resgatar, por meio dessa prática do bem, pela prática do amor, todo o mal que nós praticamos em algum momento de nossas vidas. Eu acho que esse é o ponto base desse vídeo, é o ponto base dessa compreensão que a gente está buscando para você, minha irmã, que por algum motivo cometeu o aborto. E esse amor pode e deve ser entendido por cada um de nós exatamente como essa grande força condutora da vida, condutora da fraternidade, da nossa humanidade, que nos permite agora corrigirmos o mal que nós fizemos a alguém, o mal que nós fizemos ao mundo. Então essa força condutora não tem nada a ver com simplesmente aliviar a minha dor, mas muito mais do que isso. Então, se outrora, no passado, nós
tivemos atitudes contra a vida de alguém, hoje nós somos chamados então a nos redimir por meio desse amor que cobre a multidão de pecados. E é claro que nós não estamos falando aqui que esse ato de amar não é simplesmente para pagar algo. Ninguém ama para pagar nada, nem para corrigir nada. É exatamente por essa força do próprio amor, o amor como essência da nossa divindade, do nosso espírito, o amor como o próprio Deus manifestado neste mundo. Então é isso que vai nos resgatar, é isso que vai nos redimir diante de nós, diante do outro, diante da vida. Então não tem esse intuito de simplesmente pagar, ou seja, eu vou fazer um ato de amor ao próximo pensando em pagar, até porque o amor não se processa assim. Nós sabemos que o amor ele não nasce de fora para dentro, ele tem que nascer de dentro e ser expressado fora. E esse amor ele só pode também ser alcançado, e é muito importante a gente falar sobre isso, de uma forma pura, baseado no arrependimento verdadeiro e honesto, como também nós citamos no outro vídeo. Então não cabe para aquelas pessoas. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas de outras religiosidades, que não espírita, que não compreendem as leis espíritas da reencarnação, eles falam que nós espíritas temos a tendência de ficar postergando, porque sempre como há uma próxima vida, então eu deixo para fazer o que eu preciso fazer na outra vida. Só que eles ignoram a própria lei kármica, que faz com que nos reajustemos o quanto antes, exatamente pelo nível de dor e sofrimento. Então ninguém aguenta viver muitas reencarnações sofrendo, principalmente pelos mesmos motivos. E a própria lei, quando a gente tem consciência desses ensinamentos, a gente toca a lei de uma forma diferenciada. Então não há que se falar em ficar postergando ad eterno ou eternamente os nossos erros, as nossas falhas. Porque ninguém aguenta ficar em sofrimento e em dor. Então assim, a gente também não pode ignorar que as leis de Deus são perfeitas. Se existe a reencarnação, existe uma perfeição por trás disso agindo. O que isso quer dizer? Que tem uma lógica que é perfeita. Não é a minha lógica que é perfeita diante da lógica de Deus. A gente comenta isso em alguns vídeos. Então eu tenho que pensar o seguinte: qual é a lógica correta e perfeita? É a minha ou a de Deus? Então se existe a reencarnação, na verdade Deus trabalha dentro do tempo para nos corrigir de forma pura, de forma divinal, de forma profunda, por meio do tempo, do aprendizado, da tomada de consciência e da auto-reforma ou da reforma íntima. Por isso, sim, é importante a gente buscar também o conhecimento e ir praticando tudo que está ao nosso alcance. Ou seja, então, é o próprio amor em ação, a própria essência, o próprio movimento do amor que vai me fazer estar bem, que vai criar essa reforma interior em mim, que vai me elevar em compreensão, em consciência. É o próprio movimento de amar que vai gerar em mim uma mudança profunda no meu estado de ser, no meu estado de sentir, de vivenciar, de experienciar. Ou seja, eu começo a me sentir melhor, eu começo a me sentir digna ou digno do perdão do Cristo, do perdão de Deus, do perdão desse espírito que porventura eu causei mal. Então, aliás, que por desventura eu causei mal. E é por isso que nós falamos e nós enfatizamos e trazemos de novo essa questão de que o amor, ele cobre sim essa multidão de pecados. Então, minha irmã, se você fez isso, deixe isso no passado, se dê essa nova oportunidade, se perdoe, trabalhe esse perdão também junto a esse Espírito, ame ao máximo, seja amor ao máximo, se doe ao máximo, reflita talvez o porquê das razões que te levaram a isso. Então todas as características do que nos levaram a tomar alguma atitude errônea, elas dizem muito do que nós precisamos reajustar dentro de nós, ou ressignificar. Talvez exista uma relação com a nossa mãe no passado, que ela está mal significada dentro da gente. Pode ser também uma relação com relação à própria questão de estar gerando um filho. Ou também nós sabemos que, como bons espíritos aí, devemos nos lembrar dessas relações do passado. Pode ser que tenhamos pressentido algum infortúnio, algum mau sentimento que nos ligue a esse espírito que iria reencarnar. Então isso pode gerar em nós um mal-estar, uma dificuldade de compreender esse sentido. Então por isso esse perdão ele tem que ser recíproco. Tem que ser de nós para conosco mesmos e também para o espírito.
Porque se há algum problema no passado com esse ser que encarnaria como seu filho, você também está sendo chamada a curar esse processo, está tendo a oportunidade. Então nós também precisamos parar de sempre ver as coisas pela ótica ruim, pela ótica maléfica, mas começar a ver como oportunidades que nós temos sim de nos reajustar, de resgatar, caso haja alguma inimizade, vamos dizer assim, do passado com esse espírito. Existem muitas questões, mas acima de tudo isso, inclusive pelo véu do esquecimento, nesse processo de reencarne que a gente passa, Deus nada mais quer dizer para cada um de nós, a espiritualidade, os engenheiros kármicos, o seguinte: o que está no passado, ficou no passado. Está sendo te dada uma nova oportunidade. Não só cada nova vida é uma nova oportunidade de se reajustar, de agir com base nesse amor, como também cada dia. Ou seja, se nessa reencarnação esse ato foi cometido, então eu tenho cada novo dia para fazer diferente. E é por isso que nós conclamamos sim a esse exercício do amor da forma mais profunda. E aí vamos relembrar um pouquinho, né? Como a característica do ato falho cometido diz muito para a gente do que a gente precisa resgatar dentro de nós, dentro da nossa essência mais pura e verdadeira. Então, esse ato do aborto, como tem a ver com impedir o nascimento ou a vida, a geração de uma criança, a oportunidade de um espírito reencarnar, então vamos sim nos relacionar com esse amor manifestado dentro dessa expressão de cuidar de crianças, orfanatos, creches, como nós falamos, ou de cuidar das mães que passaram também por esse processo do aborto e não estão conseguindo se perdoar, não estão conseguindo se refazer diante da vida, mães que ainda não fizeram, mas estão pensando em fazer. Nós podemos ser o portador dessa mensagem, nós podemos ser o portador dessa luz, desse conhecimento. E você, mãe, caso tenha feito isso, tenha se arrependido e agora quer se resgatar, quer resgatar esse espírito, existem inimagináveis formas então de expressar esse amor, sendo você também a portadora, como a gente falou no último vídeo, por meio da sua experiência, por meio da verdade do seu arrependimento e da certeza de um Deus bom, misericordioso, que está te dando a cada dia uma oportunidade de renascer, baseada aí no amor, em fazer o bem a alguém porventura que você tenha feito mal lá atrás, e mais além, ir muito além disso, fazer o bem a todas as pessoas que você puder alcançar, pelo simples fato de que amar, de realizar o amor, de colocar esse amor em ação, ele já é curativo por si só. Ele já nos conecta a essas forças espirituais maiores, ele já nos conecta também aos nossos irmãos mais velhos, a gente costuma dizer, né, esses espíritos, os mensageiros da luz e da lei divina, que nos amparam, que nos auxiliam, que nos fortaleçam. E nesse sentido também é muito importante que nós partamos dessa compreensão, né, de que é dando que se recebe. Isso também faz parte do Evangelho do Cristo, que auxiliando nós somos auxiliados, que amparando nós somos amparados, porque também nós atraímos muitas vezes espíritos familiares daqueles seres que estão sendo amparados em nosso benefício também para quando precisarmos, porque sabemos, nós temos que reconhecer a nossa limitação, temos que reconhecer as nossas deficiências, nossas fraquezas, e todo aquele que a gente ajuda também está aí no Evangelho do Cristo, né? Cristo ali está. Então nós estamos fazendo uma corrente de bem, uma corrente de amor, e isso vai voltar em dobro, como é da lei também, em coisas boas, em bênçãos para a nossa vida. Então, minha irmã e todos os irmãos que estão nos ouvindo por meio desse vídeo, tenham a certeza, a lógica de Deus é a lógica perfeita, a lei de Deus é a lei justa. Se existe a lei de karma, de ação e reação, de causa e efeito, ou seja, nós vamos ter que colher o que nós plantamos, existe também a lei do amor que cura essa multidão de pecados. Existe sim a lei da misericórdia divina que nos ampara a todo momento, que parte da nossa compreensão, que não busca nos castigar, busca apenas que nós realizemos aquilo que nós temos em nossa alma e nosso espírito, que é a nossa essência, que é o amor em ação. Bem, espero ter contribuído com um pouco mais de compreensão, um pouco mais de boas reflexões, e que eu possa também daqui onde eu estou mesmo, conectados por meio desse vídeo, mas além do tempo e do espaço, emanar todo o amor, todo o carinho, toda a fraternidade que eu tenho por todos vocês, por cada uma de vocês,
mãezinhas de alma, mãezinhas de espírito, mãezinhas na essência, que passaram por essa dificuldade e agora estão buscando meios de se refazer diante das leis espirituais e diante da sua própria essência como filha de Deus. Fique bem, fique em paz e até o próximo vídeo.